Você já se pegou pensando por que o dinheiro parece correr para algumas pessoas e fugir de outras? Porque existem indivíduos que, sem esforço aparente, vivem uma realidade de abundância constante, enquanto outros passam anos tentando, estudando, batalhando e continuam no mesmo lugar. Não é apenas coincidência. Não é só mérito, nem falta de oportunidades. E não é sorte. Existe uma força invisível, tão antiga quanto o próprio tempo, que está operando em todas essas dinâmicas. E o nome dessa força, que muitos ainda ignoram ou subestimam, é consciência. Dinheiro não responde a esforço. Dinheiro responde à sua consciência. E quando você entende isso, começa a jogar um jogo completamente diferente. Esse vídeo não é sobre técnicas mágicas para enriquecer da noite para o dia. Também não é sobre fórmulas de empreendedorismo, nem atalhos para multiplicar seus ganhos. Isso aqui é uma convocação para que você desperte, para que você pare de buscar lá fora o que só pode ser ativado dentro. O dinheiro está disponível. A abundância está disponível. O fluxo já existe. Mas você precisa se tornar compatível com ele. A verdade é que a sua mente foi treinada para repelir riqueza. E isso não é sua culpa. É uma programação herdada, coletiva, repetida geração após geração. Foi ensinada em casa, reforçada na escola, consolidada na cultura. Dinheiro é suado. Não se ganha nada fácil. Quem tem muito, deve algo a alguém. É feio querer demais. Você cresceu ouvindo isso, e sem perceber, fez um pacto silencioso com a escassez. E aqui está o ponto mais surpreendente de todos. Você pode quebrar esse pacto. Hoje, agora, a qualquer instante em que decida mudar a sua postura interna. Porque é dentro que tudo acontece primeiro. Neville Goddard dizia com precisão: você não atrai o que quer, você atrai o que é. E ser um imã para o dinheiro não tem nada a ver com desejar dinheiro. Tem a ver com ser o tipo de pessoa que naturalmente o manifesta. Mas como isso se constrói? Primeiro, você precisa entender que o dinheiro não é algo separado de você. Ele não é um prêmio que você pode conquistar se se comportar bem, ou um castigo se estiver desalinhado. O dinheiro é uma manifestação neutra. Ele responde ao seu estado interno. Responde à sua crença. E, principalmente, à sua frequência de merecimento. O que você sente quando pensa em ser rico? Sente leveza ou culpa? Sente empolgação ou medo? Observa em si um espaço que aceita o dinheiro ou que se fecha. Repare que eu não estou perguntando o que você diz querer. Estou falando da resposta silenciosa do seu corpo. Do que acontece na sua energia quando o tema dinheiro aparece. Porque é isso que determina o quanto você permite que ele entre. A maioria das pessoas não percebe que vive pedindo mais com os lábios, mas negando com o corpo. Falam em abundância, mas vivem em tensão. Pedem crescimento, mas se sabotam. Dizem que estão prontas, mas se escondem. E o universo não escuta suas palavras. Ele lê a sua intenção real. É por isso que insistir, gritar, espernear, não adianta. O caminho é outro. O que muda tudo é o sussurro silencioso da sua postura interior. Essa é a beleza e a simplicidade da lei da atração. Ela não exige esforço, exige presença. Não exige que você force nada, exige que você permita. Joe Dispenza chama isso de coerência entre mente e coração. Quando você pensa uma coisa e sente outra, não há criação. Há conflito. Mas quando o seu pensar e o seu sentir estão alinhados, o universo responde com precisão. O que isso quer dizer na prática? Que você precisa sentir como se já fosse próspero. Não só imaginar, não só afirmar, mas encarnar esse estado. Ser abundante antes de ver o dinheiro no banco. Respirar como quem já é, acordar como quem já tem. Tomar decisões como quem já é sustentado por uma energia infinita de provisão. Isso não é fingimento. Isso é criação. É exatamente o que os mestres sempre ensinaram, de formas diferentes. Abraham Hicks diz com clareza: você é o ponto de atração. Tudo está vindo para você, como resposta ao que você está emitindo. E se você está emitindo carência, dúvida ou medo, a resposta será compatível com isso. Mas se você passa a emitir confiança, plenitude, certeza, o fluxo se ajusta. E esse é o ponto onde muita gente trava.
porque querem sentir segurança, mas estão esperando a vida lhes dar um sinal para isso. Só que o sinal é você quem dá primeiro. É você quem inicia o movimento. Você é a faísca. Você é a origem. Tudo começa quando você decide mudar internamente. Quando você deixa de ser o pedinte e passa a ser o canal. O canal por onde o dinheiro passa com naturalidade. Porque você parou de resistir a ele. Não adianta praticar visualizações enquanto, na vida prática, você se mantém em decisões de escassez. Não adianta dizer que é próspero e continuar vivendo como se tudo fosse faltar. O universo não responde a palavras decoradas. Ele responde à sua verdade silenciosa. E essa verdade é moldada pela forma como você se trata, como se respeita, como se valoriza. O dinheiro não chega para provar o seu valor. Ele chega quando você reconhece que já é valioso. O dinheiro não é o seu salvador. Ele é apenas uma extensão do seu estado. Por isso, não é ele que muda sua vida. É você quem muda por dentro. E então o dinheiro flui como reflexo. E isso, sim, é surpreendente. Parece até mentira. Porque estamos tão condicionados a pensar que o externo é que comanda, que quando vemos a realidade se transformar após uma mudança interna, parece inacreditável. Mas não é milagre. É lei. Quando você compreende que o externo não pode vir antes do interno, começa a andar com leveza. Começa a parar de pedir para o mundo validar seu merecimento e passa a decretar, em silêncio, que já é digno de tudo aquilo que deseja. E não por arrogância, mas por consciência. Porque ser um imã do dinheiro é isso. Estar em paz com o fato de que a abundância é natural. Você não a rouba de ninguém. Não fere ninguém ao recebê-la. Ao contrário, ao se permitir prosperar, você ilumina caminhos para que outros façam o mesmo. Durante muito tempo, ensinaram que querer mais era pecado, que o contentamento era a única forma de gratidão. Mas isso é apenas uma distorção do que realmente significa gratidão. Ser grato não é se conformar. É reconhecer o que há e ainda assim abrir espaço para mais. É dizer ao universo: sou grato por isso, e estou pronto para o próximo nível. Gratidão não é passividade, é expansão. A expansão é o movimento natural da alma. A alma quer crescer, e a abundância é uma das formas pelas quais ela se manifesta no plano material. Quando você bloqueia esse crescimento por medo, por culpa ou por fidelidade a ideias ultrapassadas, você se contrai. E tudo o que se contrai se distancia da abundância. Prosperar é um estado de permissão, não de esforço. E isso é tão contraintuitivo para quem foi condicionado à luta, que parece mentira. Mas é exatamente o contrário. Quanto mais você relaxa, mais você permite. Quanto mais você confia, mais tudo se organiza. E aqui está um segredo que poucos falam. A energia do dinheiro adora leveza, adora clareza, adora a certeza silenciosa de quem sabe que tudo já está sendo cuidado. Por isso, é preciso aprender a não gritar, a não insistir, a não implorar. O dinheiro não responde a ruído. Ele responde ao silêncio interno de quem se posiciona, de quem sabe que está pronto, de quem caminha em direção à sua abundância sem fazer escândalo, apenas com a calma de quem já viu o invisível e já se alinhou a ele. Essa é a frequência da criação. E o mundo material apenas acompanha esse estado. Não é preciso manipular nada, convencer ninguém, correr atrás. Quando você está limpo internamente, o universo encontra você. E encontra com precisão. Você não precisa pensar em dinheiro o dia inteiro. Precisa apenas cultivar um estado em que ele é bem-vindo. Um estado de clareza, de respeito próprio, de ordem interna. E isso se traduz em escolhas. Se traduz em como você se cuida, como organiza seu ambiente, como trata suas finanças atuais, mesmo que ainda sejam limitadas. O modo como você lida com o pouco é o que prepara o terreno para o muito. Se você age como alguém que já confia, já recebe, já se apoia, já se valoriza, o universo responde. Se você gasta com medo, se contrai diante de contas, se rejeita os pequenos sinais de prosperidade, você fecha a porta. Ser um imã para o dinheiro exige esse grau de refinamento interior. Não se trata de ser obcecado pelo tema. Trata-se de se tornar um ponto de pureza em relação a ele. Um espaço onde o dinheiro pode entrar sem ser mal interpretado, sem ser demonizado, sem ser endeusado.
Quando o dinheiro perde o peso que você colocou sobre ele, ele começa a chegar. E chega por vias inesperadas. Chega por caminhos que a mente racional jamais poderia prever. Porque o fluxo da abundância não é linear, ele é quântico. Ele salta realidades, conecta pontos invisíveis, dissolve obstáculos. Mas só pode fazer isso quando encontra espaço aberto. E esse espaço não se abre por fórmulas prontas. Ele se abre quando você decide, de forma real, viver como quem já entendeu. Quando você para de agir a partir da falta, da ansiedade, da urgência. Quando você começa a se mover com elegância energética. E isso não é um teatro, nem uma técnica. É uma entrega. Um novo modo de estar. Quando Neville Goddard falava sobre assumir o sentimento do desejo realizado, ele não estava dizendo para você mentir para si mesmo. Ele estava dizendo, torne-se isso. Torne-se a versão de si que já está lá. E esse lá não está distante. Está no seu agora. Só precisa ser acessado. E você acessa por estado, não por esforço. Você não força uma nova realidade. Você a permite. Permitir é uma das maiores expressões de poder. Porque exige confiança, exige entrega, exige uma paz que não depende do externo. E essa paz é o maior imã que existe. O dinheiro, a abundância, os caminhos abertos. Todos eles fluem para onde existe ordem, clareza e descanso. Não cansaço, não ruído, não desespero, mas descanso. E para chegar nesse descanso, você precisa se observar. Precisa começar a se tratar como alguém que já é próspero. Precisa começar a agir como quem confia que o invisível está cuidando de tudo. Isso é autorresponsabilidade espiritual. Não é sobre cruzar os braços. É sobre não se atropelar mais. É sobre não agir a partir do medo, mas da convicção de que tudo já está vindo na sua direção. A maioria das pessoas quer que o dinheiro venha para então respirar em paz. Mas o verdadeiro jogo é respirar em paz antes. Porque é isso que move o universo. É isso que mostra que você está pronto. É isso que o faz confiar em você como canal de mais. O dinheiro é uma energia sensível. Ele sente quando é bem recebido. E ele sente quando você ainda está em guerra com ele. E essa guerra termina quando você decide olhar para o dinheiro com amor, com leveza, com respeito. Sem carregar toda a dor coletiva que foi colocada sobre ele. Sem repetições automáticas de culpa, medo, resistência. A energia da abundância não entra em campos hostis. Ela entra onde existe receptividade. Onde existe ordem interna. Onde existe gratidão verdadeira. Não aquela que se contenta, mas aquela que expande. Você quer ser um imã do dinheiro? Então pare de querer. E comece a ser. Pare de olhar para fora esperando sinais. E comece a se tornar o próprio sinal. O dinheiro não virá para te salvar. Ele virá como consequência do seu despertar. E o seu despertar começa agora. A pergunta que você precisa se fazer não é: como eu atraio dinheiro? Mas sim: quem eu preciso me tornar para que o dinheiro me reconheça como seu lugar de passagem natural? Essa pergunta muda tudo. Porque ela tira o foco do resultado e traz o foco para o ser. E é no ser que tudo nasce. O fazer é apenas consequência. O ter é só reflexo. Você pode tentar atrair dinheiro por anos, mas no fundo ainda se sente desconfortável com ele, inseguro diante dele, indigno dele, nada vai se manter. Porque a sua frequência não sustenta essa realidade. A abundância requer uma identidade nova. Uma identidade interna, silenciosa, sólida. Ela requer uma versão sua que não tem mais medo de se ver grande. Que não se sabota para agradar ninguém. Que não se diminui para caber nos lugares de antes. Ser um imã do dinheiro exige que você se desinstale de tudo o que te ensinou a sobreviver e comece a viver. Que você largue as crenças que te protegiam da escassez, mas que agora impedem a fluidez. Que você liberte o dinheiro de todas as histórias que colaram nele. Porque o dinheiro, por si só, não tem passado, não tem karma, não tem moral. Ele é puro. Ele é livre. Ele apenas expande aquilo que encontra. Se ele chega até alguém confuso, ele amplia a confusão. Se chega até alguém em ordem, ele amplia a ordem. Por isso é tão importante que você organize sua relação com ele. Não só externamente, mas principalmente dentro de você.
Como você pensa sobre dinheiro quando está sozinho, em silêncio? Quais são os sentimentos reais que emergem quando você imagina grandes somas entrando na sua conta? Você acredita que aquilo é seguro, que é possível, que é permitido? Ou você sente que é perigoso, difícil, improvável? Essa autoanálise é necessária. Porque se o dinheiro te assusta, ele respeita seu medo e se afasta. Mas se ele encontra em você uma terra fértil, ele permanece. Essa terra fértil é feita de clareza, presença e integridade. Clareza sobre o que você quer e o que não quer mais tolerar. Presença para viver o agora como quem já carrega o futuro dentro de si. Integridade para não se trair, mais em nome de conveniências. Quando você se alinha com esses três pilares, você naturalmente se torna magnético. E aqui está uma verdade sutil, mas essencial. Você não precisa merecer o dinheiro. Você só precisa parar de se desmerecer. O universo não está te testando. Ele está apenas refletindo a sua autoimagem. Quando você se vê como alguém em falta, o mundo responde com limitações. Quando você se vê como alguém em plenitude, o mundo responde com provisão. Você é o espelho. Você é o molde. E isso exige um nível de responsabilidade que assusta no começo, mas depois liberta. Porque se tudo está espelhando você, então tudo pode mudar, no instante em que você mudar. Isso não é peso. Isso é poder. Por isso, ao invés de se perguntar quando o dinheiro vai chegar, comece a se perguntar: em que momentos eu ainda nego dinheiro? Em que pensamentos? Em que decisões? Em que sentimentos? Porque muitas vezes você diz sim com a boca, mas diz não com a vida. E o universo responde à vida. Mude sua postura interna e o mundo se reorganiza. Mas essa mudança precisa ser sincera. Precisa ser sentida. Não adianta decretar abundância com raiva. Não adianta afirmar prosperidade e continuar se punindo. O seu campo energético só se abre quando você está inteiro. Quando você está disponível de verdade. Quando não há mais ruídos entre você e o que você quer. E essa disponibilidade não é feita de esforço. É feita de rendição. É feita de desapego do controle. Porque é o controle que fecha o fluxo. O medo de que não dê certo. A ansiedade de que precisa ser agora. O desespero de querer comprovar que está funcionando. Tudo isso contamina o processo. Você não precisa provar nada. Você só precisa se tornar. O dinheiro não exige pressa. Ele exige precisão. E a precisão está no estado. Está no seu agora. Está na forma como você vive o que já tem. Como você cuida do que já chegou. Como você lida com os pequenos sinais que o universo já te deu. Porque o muito é construído a partir do pouco. Não por quantidade, mas por qualidade. O pouco bem recebido se multiplica. O muito mal recebido se dissolve. Essa é uma lei espiritual e universal. O que é abençoado, cresce. O que é temido, encolhe. Por isso, pare de temer o dinheiro. Pare de tratá-lo como um inimigo ou como um bem escasso. Ele é energia em movimento. Ele está circulando o tempo inteiro. E a pergunta não é por que ele não chega, mas sim, o que em mim ainda não permite que ele fique. Essa é a verdadeira libertação. Quando você para de buscar o dinheiro como um fim e passa a se lapidar como um canal. E isso envolve crescimento pessoal. Envolve amadurecimento emocional. Envolve escolhas diferentes. Porque a abundância não é um milagre que cai do céu. É um reflexo do seu nível de consciência. Quanto mais você se conhece, mais você se expande. Quanto mais você se respeita, mais o mundo começa a te respeitar. Quanto mais você se trata como alguém digno, mais o universo confirma que você é. E isso se traduz em resultados. Em dinheiro. Em provisão. Em caminhos que se abrem. Em recursos que surgem. E tudo isso começa com um simples reposicionamento interno. A verdade é que se você quiser atrair dinheiro, mas continuar se relacionando com ele da mesma forma de sempre, com culpa, com desconfiança, com apego, o processo não se completa. A chave não é intensificar o desejo, mas purificar a intenção. Desejar por carência te afasta. Sentir por convicção te aproxima. E é nessa sutileza que muitos se perdem. Não é sobre pensar positivo 24 horas por dia.
É sobre alinhar seu sistema inteiro com a realidade que você quer viver. E isso começa com o silêncio. Com aquela decisão interna que ninguém vê, mas que muda tudo. O momento em que você para de correr atrás do dinheiro e começa a ocupar um lugar onde ele te encontra. Porque o dinheiro é atraído por quem já se posicionou. E posicionamento não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com frequência energética sustentada por consciência. É a firmeza serena de quem já se reconciliou com o poder de manifestar. De quem já entendeu o que merece. De quem não precisa provar, nem implorar. De quem sussurra internamente: eu estou pronto. Esse sussurro é muito mais poderoso que qualquer afirmação, repetida mecanicamente. Porque ele vem do centro. Ele vem do seu núcleo mais autêntico. E o universo responde com precisão à autenticidade. Ele reconhece quando você está firme, mesmo que ainda não tenha tudo. Ele responde ao seu estado, não ao seu saldo. É por isso que tanta gente que não tem grandes conquistas materiais ainda assim vive com dignidade, com respeito próprio, com a cabeça erguida, e por isso, naturalmente começa a prosperar. Porque a abundância responde à postura. A postura interior é o verdadeiro código de acesso à provisão. Ela é silenciosa, mas inconfundível. E essa postura se constrói no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos momentos em que você poderia entrar em pânico, mas escolhe confiar, nas situações em que você poderia reclamar, mas escolhe abençoar, nas noites em que a ansiedade bate, mas você a acolhe com calma, em vez de se desesperar. Cada uma dessas decisões é um tijolo a mais no seu campo de atração. O que você está construindo, em silêncio, é mais importante do que qualquer resultado imediato. Porque o que é criado a partir da consciência, permanece. Já o que é conquistado a partir da tensão, se dissolve. Você quer um fluxo contínuo, não um prêmio pontual. E para isso, precisa parar de procurar atalhos e começar a nutrir raízes. Pare de perguntar o que fazer. Comece a se perguntar: como posso ser mais verdadeiro com o que desejo? Como posso me alinhar de forma mais honesta com a abundância? Como posso deixar de resistir ao fluxo? Porque muitas vezes, não é que a abundância não esteja chegando. É você quem ainda está desconfortável com a ideia de ser sustentado, de ser próspero, de ser visto. Isso exige coragem. Porque ser um imã do dinheiro também é se permitir crescer, se permitir aparecer, se permitir receber mais, e isso mexe com estruturas antigas. Mexe com promessas que você fez sem perceber. Promessas de que não ultrapassaria certas pessoas. De que não ganharia mais do que seus pais. De que não seria como os ricos. De que permaneceria pequeno por lealdade a dores coletivas. Essas promessas precisam ser desfeitas com compaixão. Você não precisa carregar o fardo da sua ancestralidade. Pode honrar quem veio antes sem repetir o sofrimento deles. Pode ser a exceção. Pode ser a virada. Pode ser a nova história. Mas para isso, precisa sair da postura de vítima. Precisa parar de esperar que o mundo te libere para prosperar. A permissão já foi dada. Foi dada pelo seu nascimento. Você só precisa aceitar. E aceitar, nesse nível, é se reposicionar. É deixar de se relacionar com o dinheiro como algo externo. É trazê-lo para perto. É vê-lo como uma extensão da sua expansão. É permitir que ele chegue, que fique, que cresça. Sem culpa, sem tensão, sem autocensura. Esse é o verdadeiro magnetismo. Não o magnetismo de fórmulas rápidas ou frases prontas, mas o magnetismo do ser que se reconhece inteiro. Do ser que já se sente suficiente. Do ser que não depende do dinheiro para se validar, mas o recebe como consequência natural do seu alinhamento interno. O dinheiro flui para quem não o idolatra, mas o entende. Para quem não o teme, mas o respeita. Para quem não o rejeita, mas o integra. E isso é um processo espiritual. É a integração da sua consciência com a realidade material. Quando você vive isso, o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser um rio. Um rio que corre com leveza, porque você parou de construir barragens mentais. Essas barragens são feitas de crenças. E crenças podem ser dissolvidas. Não por confronto direto, mas por consciência. À medida que você se expande, suas crenças antigas perdem força. Quando você começa a viver em paz com a ideia de prosperar,
os muros internos começam a ruir. E então, o fluxo se instala. Agora que você começou a lembrar quem é, pode perceber que nunca foi o dinheiro que estava distante. Era a sua permissão, que estava adormecida. Era o seu sim que ainda não havia sido completamente pronunciado. Porque enquanto você se escondia atrás de justificativas, medos e padrões herdados, a abundância estava parada, esperando a sua liberação. Esperando que você saísse do modo de sobrevivência e ocupasse o lugar de criação. A criação não acontece no barulho. Ela acontece no silêncio da convicção. No espaço onde você para de resistir e começa a se tornar. E é por isso que a manifestação verdadeira não exige grito, exige entrega. Exige que você pare de brigar com a vida, com o fluxo, com o tempo, com o passado. Exige que você abandone o papel de quem precisa lutar para merecer. E aceite, de uma vez por todas, que você já é merecedor. Não importa o que aconteceu até aqui. Não importa quanto você já perdeu, quanto já tentou, quanto tempo passou acreditando que não era possível. A mudança pode acontecer num instante. A abundância não é algo que você conquista aos poucos, como se fosse uma escada. Ela é um campo. E esse campo é acessado por consciência. Por uma decisão clara e serena de que você não vai mais carregar a escassez como identidade. Você pode ter passado anos limitado, e ainda assim ativar, hoje, uma nova realidade. Porque o que importa não é o tempo, mas o seu estado. Você pode ter nascido em um ambiente de escassez, ainda assim, não repetir a história. Você pode ter ouvido a vida inteira que dinheiro é difícil, e ainda assim viver uma vida leve, fluida, próspera. Porque a sua mente é a sua casa. E se você mudar o que cultiva aí, dentro, o universo inteiro responde. É por isso que muitos que ouvem esse tipo de ensinamento dizem, isso é bom demais para ser verdade. Porque é simples. Porque é leve. Porque não exige sacrifício. E a mente acostumada com luta rejeita tudo o que soa fácil. Mas a verdade não é complicada. O fluxo natural da vida é simples, silencioso, exato. A complexidade está na resistência. Quando você solta, tudo se simplifica. Quando você aceita, tudo se alinha. Você não veio aqui para mendigar abundância. Você veio para expressá-la. A sua alma já é abundante. O dinheiro é apenas um reflexo disso. Ele não é o objetivo, é consequência. Quando você muda o foco de conseguir dinheiro para se tornar alguém em paz com o dinheiro, o campo muda. A realidade muda. Porque o seu ser mudou. Você não precisa repetir afirmações incansavelmente se, no fundo, ainda duvida. Você precisa dissolver a dúvida. Precisa entrar num estado de aceitação tão profundo que o dinheiro não tenha outra opção senão se manifestar. Porque você se tornou um com aquilo que deseja. Você parou de desejar e começou a ser. E ser é o ponto de criação mais elevado que existe. Neville Goddard, Joe Dispenza, Abraham Hicks, todos, com palavras diferentes, falam da mesma verdade. Você cria o que você é. A realidade é apenas o eco do seu estado interno. Se você sustenta um estado de confiança, de merecimento, de presença, o universo não tem escolha. Ele só pode te dar mais disso. E a partir desse lugar, você não se surpreende com os milagres. Você os reconhece como naturais. Porque eles não vieram do esforço, vieram do alinhamento. Porque você deixou de buscar e começou a encarnar. Porque parou de lutar com o tempo e começou a viver no agora. Porque deixou de duvidar do fluxo e começou a se mover com ele. E então o dinheiro começa a chegar. Sem aviso. Sem explicação. Através de pessoas, caminhos, ideias, oportunidades que a sua mente racional jamais poderia planejar. Mas que a sua alma sempre soube que existiam. Porque você já estava pronto. Porque você se tornou aquele que recebe. E isso sim, é surpreendente. Parece até mentira. Mas é apenas a verdade que estava esquecida. Você não precisa entender tudo. Só precisa escolher. A escolha silenciosa de quem já decidiu. Não vou mais resistir à minha abundância. Não vou mais me esconder da minha grandeza. Não vou mais me tratar como pequeno. A partir de agora, eu sou um canal aberto. Eu sou um campo disponível. Eu sou o espaço por onde a abundância flui. E flui com leveza.
com clareza, com constância. E nesse instante, sem grito, sem urgência, sem desespero, o universo escuta. Porque esse sussurro, esse silêncio interno, essa decisão quieta, é o som mais alto que existe na criação. Respire, sinta, silencie e permita que o dinheiro venha, porque ele já está vindo.